Será que eu sou fascista? Eu não. E tu aí? Alguém já disse pra ti que tu é fascista? Ou pior, fascistinha? Vamos ver o que é fascismo. E aí tu vai saber se tu é ou se tu não é fascista. Primeira coisa, bem importante, tu tem que saber o que é fascismo, para te poder te definir se tu é fascista ou se tu não é fascista. Fascismo é um regime político que vai ter origem na Itália. 1921 é o ano de fundação do Partido Nacional Fascista. Principal personagem da criação e o grande mentor desse partido fascista, Benito Mussolini. Muito bem, tu vai dizer para mim, eu não sou italiano, eu não vivi em 1921. Tudo bem, mas a nossa preocupação é com as ideias do Benito Mussolini. Vamos lá. Também preciso te dizer uma outra coisa. O fascismo não é só italiano. A gente vai ter fascismo alemão, fascismo espanhol, fascismo português. E vamos lembrar, o fascismo alemão é chamado de nazismo. Ele também é um fascismo. Agora, esse partido fascista italiano, esse Partido Nacional Fascista, criado lá pelo Mussolini, ele surge com um símbolo. E vamos começar pelo símbolo. O símbolo do fascismo é um feixe de madeira. Então tu vai imaginar um feixe, ok? Com um machadinho no meio dele. E aí já vem uma coisa bem importante da ideologia fascista. Um graveto, uma madeira, você quebra. Quebra um feixe. Então aí já mostra o poder, a união entre eles, ok? Outro, de onde é que veio essa simbologia? Essa simbologia vem de Roma. Em Roma a gente vai ter uma espécie de uma milícia, uma legião romana que ficava sob o cuidado de alguns magistrados que tinham a função de flagelar e até mesmo decapitar os desobedientes. Então aí tu já percebe um pouco do pensamento de onde eles vão buscar inspiração para usar o chamado fascio de combatimento, que é o nome que eles vão dar a esse símbolo, e daí vai surgir a ideia do fascismo, ou aqui em português, o fascismo italiano. Mas olha só, o que talvez mais interesse para ti é saber quais são as características desse regime fascista. Característica número 1, exaltação ao líder. Então aí tu vai ver uma outra coisa, que é muito comum, criação de gestos, ok? Depende do gesto, tu vai ter uma alusão ou ao nazismo ou ao fascismo. E para quem que eles fazem essa alusão, para quem que eles fazem esse gestual todo? É ao seu líder, é exaltando o seu líder. Outra coisa interessante é que esse líder, ele vai ter uma palavra carinhosa, um apelido ao qual ele é chamado. No caso do Mussolini, Dulce. No caso do Hitler, o Führer. O que significa o guia, o chefe, o cara? Isso nós vamos ter então uma primeira característica. A segunda característica muito forte é a ideia do nacionalismo. Alguns vão se referir ao ultranacionalismo. O que importa para eles é o Estado-nação, é a sua nação. A outra não interessa, mas a minha nação, a minha pátria, aí a idolatria aos símbolos nacionais vai estar sempre presente. E outra coisa, xenofobia, a aversão ao estrangeiro. Aqui tu já pode botar a terceira característica, que é a exaltação
à raça ou a uma etnia. Então, sempre a minha etnia, a minha raça, a do meu grupo, ela é preponderante. Depois, a quarta característica, vai botar aí um controle ideológico. Geralmente com o discurso de acabar com a ideologia, mas eles fazem controle ideológico. Então a ideologia do outro não serve, a minha serve, e eu ainda uso a justificativa de que eu estou me livrando de uma outra ideologia, mas isso também significa ter uma ideologia. No caso do fascismo, qual era a grande ideologia oposta aos fascistas, a qual eles queriam perseguir? Era, obviamente, o comunismo. Então, os comunistas vão ser perseguidos em qualquer um dos regimes fascistas. Eles são o contrário do que os fascistas imaginavam. Agora, nós podemos achar alguns elementos em comum? Podemos. Em alguns aspectos, o comunismo e o fascismo se parecem. Como, por exemplo, a quinta característica, o autoritarismo. Autoritarismo, a figura do líder com certos poderes ilimitados, com poderes que não vão ser controlados pelo Estado, a justiça, o poder legislativo vão estar submissos ao comandante, ao cara que vai fazer esse processo todo aí. Então, autoritarismo, tu também vai encontrar lá no comunismo. A próxima característica, o militarismo. Em certa forma, tu também encontra no comunismo. Por isso que há algumas distorções que dizem que fascismo e comunismo são a mesma coisa. Mas não são. Não tem praticamente nada a ver a questão teórica, a concepção deles, a não ser o modus operandi, porque ambos vão ser ditaduras, ambos vão ser autoritários. Em alguns casos, na implementação do comunismo, o militarismo também vai estar presente, que é uma característica aqui. Agora, tu não pode dizer que é a mesma coisa, por quê? Porque a sétima e última característica que eu vou te falar nesse vídeo é que eles são anticomunistas. Eles odeiam os comunistas, eles vão perseguir os comunistas. E isso aí vai ser feito através de um sistema muito eficiente de propaganda e de controle ideológico. As escolas, inclusive, vão ser usadas para difusão da propaganda fascista e, obviamente, para a perseguição a qualquer tipo de ligação que pudesse ter ao comunismo. Muito bem, aí tu achou, aí tu ouviu tudo e eu sou fascista, professor. Cuidado! Eu preciso te dizer uma coisa. E aí, me permita, Lei Brasileira 7.716 de 1989 prevê no seu artigo 20: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. No primeiro parágrafo do artigo 20, há previsto o referido crime de divulgação do nazismo: fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O racismo é crime sem direito à fiança. Então, muito cuidado com esses discursos, ok? Num outro vídeo eu gravo aí para ti se o fascismo pode ser considerado um regime de esquerda ou se ele é mesmo de direita. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço!